Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bíblia da Priscila. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje eu quero contar um pouco dessa história encantadora e que venceu aí os anos e todos os levantes, se podemos dizer assim, que foi a história dos judeus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a diáspora judaica. Mas para isso, nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás no tempo, lá na história de Abraão. Deus ele escolhe Abraão e Abraão se casa com Sara e em sua velhice eles têm o seu filho Isaque. Isaque, por sua vez, ele cumpre os propósitos de Deus. E ele tem também 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolhe a Jacó e Jacó, com os seus filhos, os 12 patriarcas, formam toda a nação de Israel. Eles passam a viver no Egito e então eles vivem ali por mais ou menos 430 anos. No início eles não eram escravos, mas depois o povo de Israel se tornou escravo no Egito. E eles permaneceram ali por muitos anos. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés, o libertador daquela nação, é levantado por Deus, conduzindo o povo de Israel à saída do Egito, o deserto e a terra prometida, que seria Canaã. No deserto, Deus revela a Moisés as profecias daquilo que iria acontecer com o povo de Israel anos lá na frente, que seria a grande diáspora, a dispersão dos judeus por todo o mundo. Bom, os judeus então conseguem conquistar a terra de Canaã, se instalam ali e eles vivem ali por muitos anos, na época dos reis, dos juízes, passam pelo período do cativeiro babilônico também, onde eles saem de Israel, vão para a Babilônia, tem um tempo ali, mas depois Deus permite que eles retornem. E assim acontece, o povo retorna para Jerusalém, reconstrói o templo e enfim. Chegamos então na época do rei Herodes. O rei Herodes também ajuda a reconstruir o templo, o segundo templo de Israel. E nós chegamos na época de Jesus. Quando Jesus ele nasce, era no tempo do rei Herodes e os judeus já estavam sob o domínio romano. Após a morte de Jesus, se passou 70 anos e então os romanos invadem Jerusalém e destroem toda a cidade. Eles matam homens, mulheres, crianças e muitos judeus morrem nessa época. E muitos judeus fogem também. Então aí acontece a diáspora judaica, quando os judeus são dispersos por todo o mundo. Muitos judeus se chegaram em países vizinhos e outros foram para países mais distantes. Dentre eles, a Península Ibérica, Espanha. Muitos judeus se achegam e passam a viver nos países europeus. Bom, até aqui nós entendemos que os judeus passaram por muitas perseguições, mas que eles prevaleceram ao longo dos anos. Mesmo estando longe da sua terra natal, eles não deixaram as suas tradições, as suas crenças, mas prevaleceram. Conseguiram ir mantendo de geração em geração a sua história. A diáspora judaica acontece então no ano 70 depois de Cristo. E podemos ver ao longo da história que mesmo com tantas perseguições, o povo de Israel, povo judeu, perseverou, guardou suas tradições, guardou sua crença e sua fé no Deus de Israel e permaneceu.
Então, se você gostou dessa história da diáspora judaica, não se esqueça de clicar em curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para estar por dentro das demais histórias que eu vou estar compartilhando aqui. E agora com a série A História dos Judeus. Então essa foi a primeira história da diáspora judaica e agora nós estaremos também se aprofundando nesse assunto e vendo a diáspora portuguesa. Quando esses judeus que saem de Israel e vão para os países europeus e depois ali na Península Ibérica, muitos deles vivem ali e então acontece a diáspora portuguesa. Quando os judeus saem da Espanha, saem de Portugal. Então, se você gosta de histórias assim, fica aqui que juntos, nós vamos aprender sobre ela. Um beijo e Deus abençoe. Até o próximo vídeo.